Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá, né? Hoje estamos aí finalizando, né, nesse semestre a disciplina de ferramentas para desenvolvimento web. Vamos discutir um pouquinho aí das últimas semanas, né, o que a gente viu. E, claro, foi uma evolução, né, do aprendizado, na escrita do código, os laboratórios, né, criando código, vendo o código em ação, e a partir daí a gente vai conseguindo, né, fechar e, consequentemente, estar tratando, né, da melhor forma possível aí, né, a parte do nosso código, a melhor parte do desenvolvimento e por aí vai. Bom, hoje a gente vai discutir, né, um assunto interessante. Como que eu posso definir a arquitetura? Como que eu posso, né, projetar o meu sistema, o meu site, de uma forma que eu possa estar reaproveitando esse site, de uma forma que eu possa estar tratando, né, as informações de uma forma diferente, de uma forma mais transparente e, consequentemente, também, claro, né, evitando aí o quê? A duplicação da parte de código. Vamos ter o quê? Vamos pensar em reaproveitamento de código, né? Vamos trabalhar com camadas de desenvolvimento, ao invés de nós incluirmos tudo dentro do nosso código HTML, né, dentro do nosso arquivo. Vamos separar isso, deixar, né, essa organização mais amigável, ter um gerenciamento diferente desse contexto, né? Por quê? Porque aí a gente vai conseguir estar cada vez mais evoluindo e, consequentemente, melhorando o nosso código. O processo de manutenção vai ser muito mais rápido, o processo de manutenção vai ser muito mais ágil. A gente está trabalhando. Então, uma das coisas que a gente deve pensar é como que eu vou trabalhar, né, com o gerenciamento, como que eu vou projetar o meu site. Vamos começar meio que da última aula, né, para a anterior, da aula 16, aí, voltando para a aula 13. Como que eu vou projetar meu site? Ora, tudo vai depender do que eu quero no meu site. Como que eu vou tratar isso? Né? A maioria hoje dos sites, o que a gente pensa? A gente tem um cabeçalho, um corpo com informações e um rodapé. Né? Então, a gente vai, obviamente, modelando a melhor forma desse site. Tá, mas e aí? Esse cabeçalho, é um cabeçalho que eu vou aproveitar ele em outros pontos? Ora, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um site pessoal, como que eu vou tratar isso? Como que eu vou gerenciar, né, essa informação? Como que eu vou organizar tudo isso? Bom, a gente precisa ter o quê? Uma percepção de como a gente vai, né, definir isso. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou ter, então, o cabeçalho, o corpo do texto, onde eu vou ter as informações, e, consequentemente, o rodapé. Maravilha. Esse cabeçalho ele vai ter, por exemplo, um menu. Então, de acordo com a opção que eu clicar no menu, o que vai mudar do meu site? Tudo? Ou ele vai mudar somente o corpo, né? A parte ali entre o cabeçalho e o rodapé? A maioria das vezes muda entre o cabeçalho e o rodapé. Mantém-se o cabeçalho e mantém-se o rodapé. Então, por que eu vou criar, ou por que eu vou duplicar o código do cabeçalho N vezes, quando eu posso ter esse código uma única vez, né? E a partir daí o mesmo vale para o rodapé. Um outro contexto importante também é o quê? Os controles que eu quero aplicar dentro desse site. Muitos, como a gente já viu, JavaScript. Espera aí, eu vou estar reaproveitando essas funcionalidades, eu vou estar reaproveitando essas funções? Com certeza. Então, a gente tem que pensar o quê? Numa aplicação MVC, Model View Controller, ou numa aplicação MVVM, Model View View Model, né, que vocês estavam estudando aí na semana 13. Tudo isso são conceitos que vão ajudar a gente a pensar em como esse site vai ser projetado. Né? Então, vamos considerar o seguinte, ó. Vou fazer um rascunho aqui e depois a gente parte para essa parte de código. Né? Então, eu quero um site, pode ser um site pessoal, pode ser um e-commerce, pode ser um site de divulgação, pode ser um site estático, pode ser um site dinâmico, mas eu quero pensar numa forma. Eu vou ter o quê? Um cabeçalho, eu vou ter um corpo, onde eu vou ter os dados,
né, do que eu quero apresentar para a pessoa que está acessando o meu site e vou ter um rodapé. Ou seja, uma parte final ali, onde eu vou estar fazendo o quê? Mostrando, né, o copyright ou alguma informação que seria interessante, mas não tem um destaque quanto uma informação que vai ter no corpo do texto. Pensando nisso, o que a gente precisa ter também? Nós vamos ter todo um trabalho, né, que eu posso estar, obviamente, num site dinâmico, implementando um JavaScript. Perfeito. Vai funcionar legal? Vai. Né? Então, eu também vou ter o quê? Toda a parte, né, onde eu vou ter o quê? Os controles que eu vou estar utilizando. O que são esses controles? Ora, são instruções que eu vou estar utilizando para formatar o meu site, para gerir uma melhor qualidade de imagem, de visualização do meu site, onde a gente tem o quê? Os arquivos CSS e, consequentemente, os arquivos, né, JavaScript, que a gente pode estar utilizando, as nossas funções JavaScript. Então, a gente parte do pressuposto que eu vou ter um corpo, tá? E aqui, pessoal, eu posso ter o quê? O corpo, eu vou chamar aqui de corpo 1, né? Corpo 2. Tudo isso vai depender do quê? Da quantidade de opções que eu quero ter no meu menu. Ou da quantidade de informações e opções que eu quero mostrar no meu site. Então, notem que, independente, né, do corpo, das informações que eu quero mostrar, o cabeçalho se mantém o mesmo, o rodapé se mantém o mesmo. Se eu seguir a mesma estrutura de projeto para o corpo 1 e para o corpo 2, por que não também não aproveitar já os meus arquivos CSS, arquivos de configuração, e as minhas funcionalidades JavaScript, para dar o quê? Mais dinamismo no meu site. Então, pensando nisso, eu parto para onde? Eu parto para uma estrutura que eu vou começar a enxugar a quantidade de arquivos que eu estou trabalhando, eu vou começar a enxugar a quantidade de redundância que eu vou ter no meu código. Ora, a gente viu vários exemplos aonde eu coloquei as configurações de estilo, ou seja, que poderia estar num arquivo CSV, eu coloquei dentro do arquivo, da página, do HTML do meu texto. Isso gera o quê? Se eu for usar a mesma estrutura que eu tenho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e, obviamente, duplicar tudo isso. Oi, Will, tudo bom? Eles começaram aí, né? Demorou um pouquinho, eu dei uma agilizada aqui no processo, tá? Vou fazer aqui uma revisão, tá? Um pouquinho só para você se inteirar do objetivo, né, da aula de hoje e o que a gente vai estar vendo nesse contexto aqui, né, de programação web, ok? Beleza. E aí, qualquer detalhe, por favor, você já me pergunta aí, a gente já vai esclarecendo tudo isso. Bom, voltando um pouquinho, tá? A gente vai estar discutindo o quê? Padrões de projeto. A gente vai estar discutindo o quê? Arquiteturas para desenvolver, para organizar o nosso projeto. Então, a gente tem que pensar o quê? O que eu vou... como que vai ser composto, né, o meu site? Como eu mencionei até no início, a gente trabalha com o quê? Basicamente com cabeçalho, um corpo e um rodapé. Para ter toda essa gerência, a gente vai trabalhar com CSV e com JavaScript. CSV pensando o quê? Na parte visual do site, né? Na nossa interface, né? No nosso front-end, a gente vai estar mostrando para o nosso usuário, nossa view, né? Quando a gente pensa ali em arquiteturas, né? E quando a gente pensa em CSS, JavaScript, a gente está levando isso para onde? Para um arquivo mais back-end, ou seja, algo que vai ser trabalhado, vai ser tratado nos bastidores, mas que vai impactar diretamente em como a interface vai ser mostrada.
Então, a gente consegue fazer essa distinção. Ah, como que eu vou fazer um projeto? Como que eu vou arquiteturar o meu site? Aí eu posso pensar no MVC, Model View Controller, onde eu tenho o quê? Toda a parte visual, né, que seria o view, o controller, toda a parte, né, que está ali por trás, e o model que faz o quê? A ligação entre o controller e o view. E a gente também pode partir, né, para uma arquitetura MVVM, Model View, View Model, aonde a gente vai ter toda essa parte, né, do controle atrás e as interfaces interagindo. Tá? Então, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai organizar isso? A partir do momento que a gente trabalha com uma arquitetura, que a gente define uma arquitetura, que a gente define, né, um projeto, a gente começa a buscar o quê? Evitar redundâncias, evitar retrabalhos. Então, a gente consegue estar fazendo o quê? Mudando, né, a forma com que a gente vai ter essa arquitetura. Então, né, quando eu penso num site, eu penso sempre em quê? Cabeçalho, corpo e rodapé. O que basicamente não muda, né, nesse view? Cabeçalho e o rodapé. Vai mudar o quê? As informações do corpo que estão ali entre os dois, que é justamente, né, os dados, as informações que eu quero mostrar para o usuário. Pensando ainda nessa arquitetura, para ter uma melhor estilo, uma melhor formatação, o que a gente parte? Arquivo CSS. Ah, mas CSS eu vou usar somente para uma página? Não necessariamente. Por isso que um projeto bem definido de site vai fazer com que a gente tenha o quê? O melhor reaproveitamento de todo esse código. A gente vai tratar esse código, a gente vai escrever esse código de uma forma diferente. E como que a gente vai gerir isso? Como que a gente vai organizar isso? Pois não, eu. Professor, nessa parte dessa arquitetura aí, por acaso entra essas questões que, vira e mexe eu vejo, tem redes sociais que eu sempre estou seguindo, né, dentro da parte da tecnologia, eles falam de padrões UI, UX, Bootstrap, essas coisas. Sim. Está relacionado diretamente à forma com que você está arquiteturando. Quando você pensa, eu vou estar utilizando um JavaScript, eu vou estar utilizando um Bootstrap, né? Eu vou estar utilizando um web service, tudo isso envolve arquitetura e é algo que você tem onde? Lá numa camada de controller, né? Onde você vai ter o quê? Externo ao que você está querendo trabalhar. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver páginas web onde a gente já está direcionando lá para o servidor, né, do Bootstrap, por exemplo. A gente já está direcionando lá para o servidor, né, por exemplo, do Laravel, onde a gente vai pegar a biblioteca lá direto do servidor. A gente não vai ter nem essa biblioteca no nosso site. A gente não vai nem ter isso hospedado no nosso site. Então, tudo isso faz parte da arquitetura. Mas isso está relacionado ao quê? Aos recursos que a gente quer utilizar no nosso site. Eu quero fazer um site simples, mas eu quero ter o quê? Uma organização desse site. Eu quero ter uma organização dessas informações. Então, como que eu vou arquiteturar, né? E é claro, quando eu penso em projeto e arquitetura são duas coisas que caminham juntas, dá para dizer assim, uma não vive sem a outra. Dependendo do que eu tiver da arquitetura, eu vou mudar como vai ser meu projeto e vice-versa. Então, a gente tem que começar já a pensar no esquisito. Pois não, eu? Isso também está ligado diretamente com os frameworks? Framework, sim. Sim, com certeza. Aproveitando o gancho aqui do Matheus, o Bootstrap está relacionado ao quê? A responsividade do site. Ele vai focar muito nessa questão. Por que eu vou pensar em desenvolver todo um contexto de responsividade, sendo que o Bootstrap já consegue fazer isso para mim? Tá? Melhor, ele auxilia, né,
Por quê? Porque eu vou estar utilizando ele. E está sempre relacionado a essa parte. Está sempre sendo gerenciado dessa forma. Tá? Então, a gente pode até pensar num projeto mais amplo e, como eu disse, o que eu estou imaginando do projeto vai definir a arquitetura e, consequentemente, os recursos que eu vou estar utilizando nesse projeto. Vamos lá. Estou pensando em responsividade. Mas eu criei uma página que a pessoa não vai acessar isso pelo celular. Eu não preciso pensar no conceito de responsividade? Opa, peraí. Hoje, 99% das pessoas utilizam mais o celular para navegar na internet do que o computador. Tá? Isso é fato humano. Então, também tem que pensar nisso. Então, também tem... vou implementar o quê? Responsividade no meu site. Claro, vou trazer os conceitos de Bootstrap, vou trazer os melhores conceitos de JavaScript, vou aproveitar ao máximo o meu arquivo de estilo, meu CSS. Tá? Até deixo aí como tarefa e como estudo para uma evolução, dei uma analisada, dei uma pesquisada sobre o Bootstrap. Como que vocês conseguem estar utilizando ele da melhor forma? Depois eu tenho até um material aqui que eu vou colocar depois lá no SGA para vocês verem, uma apostilinha com alguns passo a passos, né, de como vocês fazem aí para estar criando e implementando toda essa questão do Bootstrap. Eu pensei nessa aula algo assim mais simples, mas para vocês entenderem o conceito e também não ficar algo muito longo. Então, que recurso que a gente vai utilizar? O mínimo possível. Por quê? Porque se eu uso uma arquitetura, se eu faço um projeto usando o mínimo possível, eu já estou, obviamente, arquiteturando o meu projeto para poder evoluir cada vez mais. Então, no mínimo, eu já faço ele organizado, as coisas vão evoluindo sempre muito mais e mais. Né? O processo de manutenção e evolução vai ser muito mais transparente, muito mais simples. Tá? E aí, como que a gente vai estar tratando isso? Bom, quando a gente pensa, né, nessa parte de arquitetura do projeto, eu coloquei até um exemplo aqui. Cabeçalho, e vou ter um corpo, e vou ter um rodapé. O que eu vou ter nesse cabeçalho? Por exemplo, um menu. Se eu tenho um menu nesse cabeçalho, ora, cada opção do menu que eu clicar, ele vai carregar o quê? Um corpo diferente. Então, por que eu vou estar a todo momento repetindo dentro do arquivo, né, HTML de cada corpo, todas as informações do cabeçalho e todas as informações do rodapé? Eu estou duplicando o código, estou duplicando informações. No momento que eu tiver que fazer uma atualização, eu vou ter que trabalhar no corpo 1, corpo 2, corpo 3, no corpo, enfim, quantas informações eu tiver ali entre o cabeçalho e o rodapé. Então, pensando na minha arquitetura, por que não separar isso? Agora vai ficar muito mais tranquilo eu fazer essa separação. Esse gerenciamento vai ser muito mais transparente. Se eu estou trabalhando com arquivo de estilo, e eu quero aproveitar esse arquivo de estilo seguindo a arquitetura interna do arquivo de cada uma das informações que eu quero apresentar, que vai ser embalado pela escolha do menu, por que deixar o arquivo CSS dentro desse arquivo gerando volume? E se eu precisar mudar uma coisa, uma fonte, mudar um estilo, mudar uma cor, eu vou ter que mudar em todos os arquivos que representem toda essa parte do corpo do texto, do meu site. Então, eu começo a arquiteturar isso de uma forma diferente. Como que eu posso tratar isso? Como que eu posso melhorar isso? A ideia é essa, ter essas informações. Então, como é que eu vou tratar isso? Ora, eu vou ter, por exemplo, um diretório chamado CSS. O que eu vou colocar dentro desse diretório CSS? Os meus arquivos de estilo. Por exemplo, eu vou ter um estilo.css.
Se eu estou trabalhando e separando cabeçalho, rodapé e o corpo, como é que eu vou gerenciar isso? Eu posso ter uma pasta de include. O que seria essa pasta de include? Ora, é uma pasta onde eu vou ter o meu cabeçalho padrão, claro, alinhado a isso, o meu rodapé, e aqui eu vou ter, por exemplo, meu corpo de texto com informações, e aqui eu posso ter o corpo 1, e etc. E fora de tudo isso, né, fazendo o quê? A incorporação, vou até separar aqui para não ficar tudo. Fazendo a incorporação de tudo isso, o que eu vou ter? Por exemplo, o meu arquivo index.html, que é o meu arquivo principal, que dependendo do que eu estiver fazendo, ele vai fazer uso desses arquivos. Ah, mas e se eu quiser ter, por exemplo, um arquivo funções JavaScript? Tranquilo. Crio uma pasta JS, onde eu vou ter o quê? Né? Por exemplo, funções, função.js. Professor, isso aí é o que eles chamam, então, de endereço relativo, né? Quando eu parto para um sistema operacional, Will, seria sim o endereço relativo. Mas quando eu parto para um projeto, para uma arquitetura, eu estou arquiteturando como vai ser, né, o meu projeto. Como que vai ser a organização tanto dos arquivos do meu projeto, quanto a utilização desses arquivos e como eles serão utilizados. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Ora, Entendi. se eu tenho, por exemplo, o meu index.html aqui, o que eu vou estar fazendo? Como que eu vou estar gerenciando isso? Eu não preciso ter, por exemplo, tá? Ó, vamos lá. Digamos que eu tenha no meu cabeçalho aqui o menu. Vamos ver aqui. Eu vou colocar no meu menu algumas informações. Por exemplo, home, sobre serviços, contatos, e etc. Isso vai fazer parte do menu. Então, se eu for considerar fazer tudo isso separado, eu teria que ter o quê? Uma pasta home.html, por exemplo, uma pasta sobre.html, melhor, um arquivo HTML, né? Um serviço.html, um contatos, ou contato.html. Notem que eu estou começando a gerar N arquivos do meu site, e cada arquivo desse, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter um cabeçalho, né? Eu vou ter que ter o quê? Um rodapé. Vou ter que associar um arquivo de estilo a ele, ou implementar esse arquivo de estilo. Então, nesse caso aqui, eu vou estar usando o caminho relativo para poder localizar os arquivos que eu quero. Mas eu estou fazendo o quê? Arquiteturando como esses arquivos vão compor o meu projeto. Ah, mas se eu precisar de alguma coisa externa, então eu vou indicar o site dessa coisa externa, dessa informação, desse recurso externo que eu vou estar utilizando. Mas pensando no meu projeto, essa seria a arquitetura do meu projeto. Como eu poderia tratar isso? Bom, vamos lá. Eu vou até pegar aqui, já que eu não tinha startado, mas eu vou startar aqui o meu servidor Apache. Por quê? Para rodar essa pasta local, para rodar esse código local. Tá? Então, beleza, startou aqui bonitinho, ótimo. Eu vou vir aqui aonde eu vou criar no meu projeto. Aqui dentro do Apache, é na pasta champ,
htdocs, e aqui eu vou criar uma pasta. Vamos chamar essa pasta aqui, ó, de aula, tá? E aqui eu vou começar a fazer o quê? A arquitetura do meu projeto. Então, digamos que aqui seria meu site. Melhor, não vou chamar de aula, não. Vou chamar de site. Vamos dar uma olhada aqui. Chamar de site. E aqui no meu site, eu vou criar uma pasta onde eu vou ter o quê? Meu arquivo CSS. Ou os meus arquivos CSS. Eu vou pegar, vou criar uma outra pasta onde eu vou ter os meus arquivos JavaScript, JSS. Eu vou criar uma outra pasta, seguindo a estrutura que eu mostrei ali atrás, onde eu vou ter o meu include. Ou seja, meu cabeçalho, meu rodapé e as informações que eu quero mostrar entre o cabeçalho e o rodapé. E, é claro, no final aqui, eu vou ter um arquivo, né? Eu vou chamar ele de index.html. Tá? Não estou exibindo as informações, né, a extensão, e aí ele fica difícil de eu definir, né, qual que vai ser aí a extensão. Então, agora eu vou mudar aqui. Beleza, está aqui o meu arquivo index.html. Tá? Eu posso vir aqui, né, e ter o meu arquivo de estilo.css, que foi o que eu havia definido lá. Eu posso vir aqui no meu include, eu escrevi errado, né? E definir aqui que eu vou ter um arquivo que vai ser o quê? O meu cabeçalho, né? Não posso utilizar caracteres especiais, .html. Eu vou ter aqui, por exemplo, o meu arquivo rodapé.html. E vou ter, por exemplo, o meu home.html, que vai ser a página principal. Ou melhor, a página que vai ser carregada quando eu acessar o meu sistema, o meu site. Mas eu também falei que eu vou ter lá no meu menu também o quê? Um sobre. Eu posso vir aqui falar que eu vou ter um sobre.html. Falar que eu vou ter também o quê? Um arquivo. Contato.html. E assim, eu estou definindo o quê? A arquitetura do meu site. Ó. Olha como ele está organizado. E detalhe, a hora que eu clicar no menu, eu não vou chamar um outro arquivo, eu simplesmente vou atualizar o cabeçalho desse arquivo. Então, eu estou começando a estruturar e, consequentemente, se aqui no meu include eu manter o mesmo conceito, né, o mesmo formato para os arquivos, eu vou sempre conseguir utilizar o quê? O arquivo estilo.css. Independente do que está acontecendo. Sem contar que isso vai reduzir drasticamente o quê? A quantidade de código duplicado que eu precisaria ter dentro dos meus arquivos HTML. O processo de manutenção fica muito mais rápido, porque se eu precisar fazer uma alteração no rodapé, isso já vai refletir em todo o meu site, porque eu estou usando um único rodapé. Se eu precisar fazer uma alteração no meu cabeçalho, criar um novo menu, por exemplo, uma nova opção no menu, isso vai fazer o quê? Eu só vou alterar o cabeçalho e automaticamente no meu site inteiro aquela alteração já vai refletir.
Se eu precisar mudar uma cor, né, no meu arquivo de estilo, eu vou lá no meu arquivo de estilo, faço a mudança dessa cor, e isso automaticamente já reflete no site inteiro. Por quê? Porque a arquitetura que foi definida para o site, ela está permitindo, né, a arquitetura que foi definida para o projeto, ela está permitindo que eu faça isso, que eu gerencie tudo isso e, consequentemente, eu tenho uma facilidade muito maior de estar trabalhando, de estar tratando isso. Mas e como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou gerir tudo isso? Bom, para isso, a gente tem o quê? O nosso código. Então, vamos começar a abrir aqui os arquivos que a gente vai estar trabalhando e vamos começar a colocar o código nele e ver como que isso vai ser tratado. Né? Vamos ver como que isso vai ser gerenciado. Né? Por quê? Porque é uma nova arquitetura que eu estou tendo dentro do meu projeto. É uma nova forma de eu organizar os meus arquivos. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Uma tratativa um pouco diferente agora. A gente vai gerir isso de uma forma um pouco diferente. Então, eu abri aqui, ó, os arquivos que a gente vai começar a trabalhar. O meu index.html. Tudo vai partir daqui, vai começar aqui. O meu home, que vai ser o meu texto, o meu rodapé, o meu cabeçalho e o meu arquivo de estilos. Uma coisa, tá, que é interessante e é necessário a gente tomar esse cuidado, quando eu começo, né, de todas as aulas, né, que a gente fez, que a gente entrou aqui, abriu um laboratório, começou a escrever código, como que a gente começava a tratar o nosso código? Eu sempre chegava aqui e falava o quê? Ó, eu tenho o quê? Um HTML. Então, eu abro uma tag aqui, né, HTML, e vou aqui embaixo fechar essa tag HTML. Ah, o que mais? Beleza, eu vou ter o quê? Um head, que é um cabeçalho, e vou fazer o quê? Fechar esse cabeçalho. Ah, eu vou ter mais o quê? Né? Ah, eu vou ter aqui agora um corpo. Eu vou abrir a tag body e, consequentemente, vou fechar a tag body. Ah, mas desse cabeçalho aqui dentro do corpo eu vou ter também o quê? Um cabeçalho, depois eu vou ter um rodapé. Então, eu vou ter uma série, né? Eu vou ter, por exemplo, um cabeçalho. Então, aqui no body, aqui vai ter algumas informações do head. Aqui no body eu tinha que fazer o quê? Vim aqui, né? E abrir o quê? Uma tag de cabeçalho. Então, eu ia abrir o quê aqui? Um header. E a partir daí, claro, colocar uma série de códigos aqui e fechar o quê? O header. Aí eu tenho o quê? A tela principal, o main, e fechar o quê? O meu main. E eu ia ter, por último, aí, o rodapé, né? Que seria o quê? O meu footer. E, consequentemente, fechar a tag, né? O meu footer. Consequentemente, pessoal, isso vai gerando o quê? Eu vou ter que ter em todos... Opa, não fechei aqui. Em todos os meus arquivos, eu vou ter que ter essa estrutura. Eu acabei colocando aqui no destino, né? Vamos voltar, vamos colocar certo. Vou colocar aqui no cabeçalho. Eu teria que ter essa estrutura. No rodapé, eu teria que ter essa estrutura. No home, essa estrutura. No index, essa estrutura. Ora, quando eu organizo o meu projeto de forma adequada, se eu for trabalhar no cabeçalho, eu vou ter o que no cabeçalho?
somente o header. Tá? E não vou ter mais nada. Não, professor, mas aí não vai dar certo. Né? Por quê? Porque eu tenho que criar o HTML, eu tenho que criar o body, eu tenho que criar todas as informações que eu vou estar tratando. Não, eu não preciso criar todas as informações. Ó, eu não falei que o arquivo index ele vai juntar, e a hora que eu mudar de menu, ele simplesmente vai trabalhar com o arquivo index e vou reaproveitar o cabeçalho, e vou reaproveitar o corpo do texto, e vou reaproveitar o rodapé. Então, como eu vou reaproveitar, eu vou estar fazendo o quê? Uma concatenação desses arquivos. Eu vou estar fazendo um include desses arquivos dentro do meu projeto, dentro do meu HTML. Então, eu não preciso criar toda a estrutura HTML em todos os arquivos. Eu vou criar no arquivo somente a estrutura HTML que eu desejo. Somente isso. Não preciso levar essa duplicação de estrutura HTML para todos os meus arquivos. No rodapé, eu vou ter só o quê? Só meu footer. Não preciso ter mais nada. Eu só vou trabalhar com ele. No meu home, que é a minha informação principal, eu vou ter só o quê? Só o meu menu. Não vou precisar abrir o HTML e fechar o HTML. Agora, no meu index, aí eu preciso ter o quê? O body, mas eu vou precisar ter um footer e tudo mais? Não, por quê? Porque dentro do corpo eu vou fazer um include do home, eu vou fazer um include do rodapé, eu vou fazer um include do cabeçalho. Então eu começo a fazer o quê? A restringir as informações. Eu começo a evitar que eu tenha o quê? Uma duplicação dessas informações. E um detalhe, pessoal. Ah, eu quero usar o meu arquivo de estilo. Aonde eu vou definir meu arquivo de estilo? Aqui em home, aqui em rodapé ou aqui em cabeçalho? Ora, se eu quero um arquivo de estilo comum para todos, eu vou definir aonde? No arquivo que vai ser comum a todos também. Então, eu vou estar utilizando o meu index, o meu estilo, dentro da minha pasta index.html. É aqui que eu vou estar utilizando ele. É aqui que eu vou estar gerenciando ele. Então, aonde eu vou usar todas aquelas tags, né, de criação do arquivo HTML? Dentro da página principal. Por quê? Porque é ela que vai aceitar todos os includes. É ela que vai tratar para mim todos os includes. Então, eu vou colocar aqui. E é claro, aí para usar o include, a gente vai ter que fazer o quê? Uma programação, tá? Em PHP, por exemplo, para incluir essas páginas. Ah, é difícil? Não, é tranquilo, é muito transparente tudo isso. Tá? Então vamos lá. Como que a gente vai tratar isso então? Vou começar pelo rodapé, que tem um código menor. Então eu tenho o meu footer, tá? Que está aqui. E o que eu vou fazer? Olha, eu vou criar uma div, onde eu vou ter uma class, que vai ser o quê? Uma class container, tá? E aqui eu vou colocar, né? O Matheus colocou um negócio aqui, que várias camadas, ele está tendo uma memória de guerra do passado. Parece difícil, mas não, não é difícil, não. É muito tranquilo. Então, e aqui, pessoal, vou fechar o meu div. Oh, esqueci, não, né? Sempre de fechar o div. Mas o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um parágrafo, aonde eu vou colocar, por exemplo, o copyright. Então, né, e-comercial copy, ponto e vírgula, 2025, meu site, tá? Ponto, por exemplo, todos os padrão, né? Direitos reservados.
Tá? E vou fechar, obviamente, né, o meu parágrafo aqui. Todos os direitos reservados. Fechei o meu parágrafo aqui. Olha, agora eu tenho o quê? Eu tenho um arquivo que só diz respeito ao meu rodapé. Ah, professor, mas se eu quiser fazer uma mudança, mudou para, fiz a atualização 2026, fiz a atualização do meu site 2026. Isso vai refletir em todo o site, todo, sem exceção. Mas eu não preciso colocar aqui, abrir a tag HTML, abrir todas as informações. Por quê? Porque no momento que eu for utilizar isso, aqui no index, e agora vamos fazer um pouquinho do índice aqui para vocês verem, tá? Aqui no meu, ó, o index eu tenho que ter o HTML, tá? Vamos colocar aqui que o meu HTML, né? Eu vou estar utilizando uma linguagem, né? Que vai ser a linguagem PTBR, né? Então, eu estou utilizando a linguagem bonitinho aqui. Vou ter um cabeçalho, onde eu vou trabalhar o quê com cabeçalho? Meta, né? Vou, obviamente, partir aqui para um charset, que vai ser o UTF-8, né? Que é um padrão aí muito utilizado, principalmente quando a gente trabalhar com português, né? Para não gerar aqueles conflitos de caracteres especiais, que fica tudo, né, danado, tudo bagunçado. Vou incluir aqui, de certo modo, algo já pensando no quê? Na responsividade. Posso utilizar a responsividade mais lá com Bootstrap? Posso, eu vou ter um campo, né, de opções enormes. Mas eu também posso pensar em algo mais simples. Um conceito bem simplificado de responsividade, onde a gente vai trabalhar basicamente com o quê? Com a largura, né, do dispositivo, a largura do navegador que eu estou utilizando. Então, pensando nisso, né, a gente vai ter que dar um name para estar utilizando esse conceito, né, viewport. E aí a gente vai ter um content que vai fazer o quê? É aqui que a gente vai fazer, obviamente, né, toda essa parte de pegar a largura do device e, consequentemente, tratar toda essa questão, né, de largura para deixar ele mais, para ele ajustar ao tamanho do navegador. E uma escala inicial, né, que vai ser 100%, ou 1.0. Né? E, consequentemente, vamos fechar aqui o nosso método. Só diminuir um pouquinho aqui para vocês verem o código na íntegra, né? Então, está aqui o nosso método, onde a gente vai estar, né? Aí, resumidamente, fazendo o quê? Uma responsividade aí no nosso site. Esse site ele vai ter o quê? O título, que é o que vai aparecer lá na barra, né, do navegador, chamar ele de minha página, tranquilo essa parte, né? E aqui, ó, eu não tenho o meu arquivo CSS, o meu arquivo de estilo. Ora, se é um arquivo de estilo que eu vou utilizar num contexto geral, eu posso já, na carga da minha página principal, do meu index.html, já pegar e incorporar esse index. Esse arquivo de estilo, desculpa, que index? Esse arquivo de estilo. Tá? Então, eu vou ter um link aqui,
Então, onde eu vou ter o quê? Um style, né? Sheet. E eu vou pegar um arquivo, né? Um href, aonde está esse arquivo. E é aqui que facilita a coisa, porque esse arquivo está dentro da pasta css barra estilo.css. Tá? Peguei o arquivo, estou tratando esse arquivo, né? Com S a mais aqui. Estou tratando esse arquivo, então o que eu estou falando? Ó, essa página vai usar o quê? O arquivo estilo.css. Ela vai pegar esse arquivo de estilo para poder trabalhar. Mas, aqui, mais uma vez, aquela questão: como que esse arquivo de estilo vai entrar aqui dentro do meu rodapé? Como que ele vai tratar isso? Como que eu vou gerenciar isso? Ora, a hora que a gente está montando, a hora que o HTML no navegador está montando a página, ele vai pegar essa parte aqui e vai montar a página. A hora que ele chegar no corpo, e eu vim aqui e fizer um include, tá? Do meu arquivo, né? Barra rodapé, ponto HTML, o que ele faz aqui? Ele vai pegar e já vai vir aqui, né? Include rodapé.html, ele vai vir aqui no rodapé e vai pegar só o conteúdo do arquivo e vai montar isso para mim, tá? Ele não vai precisar do HTML ou de outras coisas. Por quê? Porque no index ele já tem o HTML, ele já tem o head. Ele só vai montar aqui dentro do meu arquivo, tá? Só que eu falei, não posso deixar desse jeito, tá? Por quê? Porque assim, dessa forma, o HTML não entende. Então, eu preciso abrir aqui uma tag PHP, tá? Para fazer o include e, consequentemente, depois eu fazer o quê? O fechamento dessa tag PHP. Então, aqui eu estou incluindo o rodapé dentro do meu HTML. Então, vamos lá. Eu salvei aqui o meu rodapé. Vou executar o meu index.html. Vou pegar aqui no navegador. Vou até pegar abrir uma página aqui do navegador, vou trazer para cá, né? E vou colocar aqui localhost barra site, enter. Minha página. Não entendi porque ele não carregou aqui o meu. Ó, ele colocou, formatou minha página, tudo bonitinho. Claro, tem alguma coisinha errada aqui, né? Dentre elas, uma das coisas que eu também não defini no arquivo de estilo aqui. Então, ele não está configurando de acordo com o meu arquivo rodapé.html, tá? E eu acho que tem uma outra coisa aqui também que eu não fiz quando eu startei o meu champ. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Não, ele já startou o HTML aqui também, já junto com o Apache. Então tá tranquilo essa parte, não vai impactar nisso não. Mas eu vou pegar, pessoal, vou aproveitar e vou copiar todo o meu arquivo de estilo, tá? Para ser mais rápido nessa questão. Então, eu venho aqui no meu arquivo de estilo.css e colo ele todo aqui. Salvei, tá? Depois eu vou fazer o cabeçalho, já tenho meu rodapé.
Vamos ver se agora ele vai, né, atualizar aí de forma correta as minhas informações. Como é que se diz aqui? Então, ele está apresentando provavelmente algum erro, né? Vou ver aqui segundo, né, o modo desenvolvedor, para ver o que ele está gerando. Ó, ele comentou, ele não está executando o include rodapé.html. Notem que ele deu um erro aqui, né, e ele não executou. Por quê? Porque ele colocou esse código como comentário. Provavelmente isso está relacionado, tá, a um pequeno detalhe aí. Só vou fazer mais uma mudança, né, do aqui, é rodapé mesmo, né, que eu dei o nome lá para não ter dúvida. Tá? Talvez eu tenha que mudar a extensão do meu arquivo index para index.php. Tá? Por quê? Porque HTML, dependendo, ele não roda o código HTML, eu vou ter que trabalhar aí com PHP. Eu vou só colocar mais uma informação aqui, mas provavelmente não será isso, né? Aonde o doctype aqui para poder gerar isso. Vamos ver se agora ele vai estar carregando aí. Se ele não carregar, não, ainda não deu, então eu vou fazer a mudança aqui no meu arquivo, tá? Ao invés dele ser .html, eu vou transformar ele para index.php. Tá? Aí ele vai, obviamente, tratar isso de uma forma diferente. Vou até fechar aqui e vou abrir, né, o meu index.php aqui para poder dar manutenção nele. Bom, vamos ver agora se isso vai resolver o nosso problema. Tá? Então, vamos pegar aqui meu site, vou executar. Ó, agora ele carregou. Então, eu estava com um problema justamente, né, por ser aqui uma execução de um código PHP. E notem que, ó, se eu conferir aqui no meu desenvolvedor aqui, ele está criando o header, o meta, está abrindo tudo bonitinho, e chegou aqui, ó, folder, e ele carregou justamente o que estava aonde? Dentro do código do meu rodapé. Tá? Se eu vim aqui mudar, estava 2026. Salvei. Se eu vim aqui na página e dar um refresh, tá? Ele vai mudar para 2026. Então, dessa forma, eu estou fazendo o quê? Economizando o código. E eu estou mantendo mais organizado as informações. Claro, eu coloquei aqui de cara o quê? Só o rodapé. Ah, mas e se eu quero trabalhar com o meu cabeçalho? Bom, vamos implementar o cabeçalho, então, para ver como é que ele vai ficar para gerir isso. Vou aqui no meu cabeçalho, ó, eu vou começar onde? No header. Vou fazer aqui um div, né? Onde eu vou ter um class. A gente vai chamar isso aqui também de container. E detalhe, pessoal, vocês viram, só voltando aqui um pouquinho, né? Ele já formatou a forma de exibição aqui. Então, ele já, né, o arquivo de estilo também está contemplando o quê? O rodapé. Então, isso é interessante do HTML, quando a gente usa. Né? Ele transformou o código PHP que estava aqui, incluindo o cabeçalho, para o código do cabeçalho. Tá? E a gente nunca vai encontrar dentro de um HTML um código PHP, que ele vai converter todo o código PHP para HTML. Tá? Isso a gente nunca vai encontrar mesmo. Vou fazer aqui um div, né? Então, abri e fechei meu div. Vou criar um cabeçalho, né? Um H1 aqui. Eu vou colocar meu site,
Vamos fazer graça, né? Já que a moda agora é fazer graça, meu lindo site. E vou fechar, né, o meu H1. Fechado aqui o meu H1, beleza? Perfeito. Vou criar o quê? O meu menu. Então, o meu nav, né, o meu navegador, vou criar ele aqui. Vou fazer uma separação, né? Obviamente, das opções que eu quero, vou criar uma linha para depois criar as colunas. Né? Então, estou criando aqui uma linha. Havia esquecido aqui, né, de fechar o meu menu. E agora eu vou criar o quê? As colunas. Então, eu vou ter aqui uma coluna LI, né? Aonde eu vou ter um texto, F, href, desculpa, né? E depois, pessoal, a gente vai montando e vai configurando, né, como que a gente vai exibir esses dados. href igual, ou melhor, como que a gente vai carregar essas informações, né? Que vai ser o quê? Aqui vai ser o quê? Início, ou chamar de home, onde eu vou fechar aqui o meu lado, e vou fechar também, né, a minha coluna. Eu vou aproveitar, pessoal, para ganhar tempo, a gente vai ter 4 opções, né? Então, home, vou ter aqui serviços, vou ter aqui sobre e contatos, ou contato, né? Beleza, salvei. Vou voltar aqui no meu index e vou fazer o quê? O include, mas agora eu vou fazer o include do meu cabeçalho. E o que ele vai fazer? Se eu salvar, vim aqui, fazer um refresh nessa tela, ele já trouxe aqui, ó, o meu cabeçalho, né? E o meu site. Então, aqui, ó, tá o quê? O meu cabeçalho. Ó, todo o código que eu fiz, ele converteu toda aquela linha, né, que eu coloquei em PHP, ele converteu aqui para o meu site. Tem coisa errada aqui, com certeza, porque não está formatando certo o meu site aqui. Não era para ser desse jeito, né? Era para ser na sequência. Provavelmente eu escrevi algum código errado aqui no meu cabeçalho, né? Então vamos dar uma conferida aqui, href, arroba aqui tá ok, início, serviço, tal. Provavelmente tem alguma coisa relacionada aí ao meu arquivo de estilo, né? Depois a gente dá uma espiada no arquivo de estilo lá e por que ele está tratando dessa forma, né? Aqui está certo, estou fechando ali, estou fechando ali, tá, o home, serviços, não, beleza. A princípio aqui está tudo ok. Mas depois a gente vê aí com mais calma o porquê disso. E agora a gente vai fazer o quê? O nosso home, que é o menu. Deixa eu ver se eu não coloquei container. Tá certo. Aqui tá certo. Né? Depois eu vejo aqui o porquê que ele não colocou na sequência. O meu home agora, pessoal, eu vou pegar e vou copiar ele aqui para ser mais rápido. Tá? Então, tá aqui o meu menu. Ó, eu tenho as sequências, né? O ID, sobre, serviços, contato, né? O home sempre vai trazer tudo.
Então, aqui tem as informações que eu estou tratando, tudo bonitinho, né? Perfeito. Né? Vou salvar aqui e, mais uma vez, eu mandei salvar tudo. Vou salvar ele e eu vou fazer o que aqui no meu index? Include, onde eu vou colocar o quê? Né? O meu home.html. Feito isso, se eu salvar e vir aqui e executar, então refresh, ó, ele já trouxe todas as informações. Tá? Então tá aqui, ó, home, né? É alguma coisa errada mesmo, porque eu estou clicando e ele não está indo, né? Na verdade, o contato está aqui embaixo. Então, tá toda a página aqui, tá o meu rodapé, tudo bonitinho. Mas, ele fez o quê? Toda a tratativa, né? Para poder estar gerindo aí esse site. Então, vou conferir aqui o meu estilo.css, provavelmente esqueci alguma coisa, né? O header está aqui, tem o container aqui, que está definido, H1, estilo do corpo, seção principal, folder está aqui, o header também está ok, tá tranquilo. Depois eu verifico essa parte aqui do cabeçalho, mas o importante é que ele está trazendo, então é isso que importa para a gente. Tá? Então, dessa forma, pessoal, o que a gente fez? A gente conseguiu, né, definir aqui de uma forma, claro, bem simples, um site. Ah, eu posso colocar mais coisas? Posso. Mas e se eu quiser mudar algum detalhe? Quero mudar o cabeçalho. Beleza, eu vou lá na função cabeçalho. Então, a gente vai, né, ajustando e vai gerenciando isso, né, de uma forma assim mais tranquila, mais apresentável. Né? O Matheus lembrou, não fechei o body aqui. Né? Então, por quê? Ele ficou sem aspas aqui, consequentemente eu não estava fechando ele. Não sei se vai gerar algum impacto aqui. A gente pode ver aqui agora como é que vai ficar. Não mudou muito, não. Mas tudo bem. Tá? Tá aqui o nosso site, bonitinho. Né? A gente tem essas opções e, consequentemente, o arquivo index.php aqui, para rodar o PHP, ele está... Né? O header aqui também ficou sem fechar, né? Ele está pronto, ele está preparado, né, para poder estar tratando aí, para poder estar gerindo, né, as informações. Ah, se eu quero incluir mais alguma coisa, crio uma pasta separada, venho aqui e faço o include dele. Tá? E, consequentemente, a gente vai ter aí um acesso, né, a todas as informações que a gente está organizando e que a gente está gerindo. Beleza? Um outro ponto, pessoal, além de partir para essa questão da arquitetura, tá? Tem a seguinte, beleza, eu fiz todo o meu site, né? Se eu vim aqui, ó, tá tudo bonitinho aqui, né? Dentro do meu HTDocs, do Champ, tá rodando perfeito, tá? Então, o que acontece? Tá, belezinha, tá ok. Agora eu preciso fazer o quê? Levar isso para um, né, para um servidor web. Eu preciso fazer o quê? Implantar meu site. Eu preciso deixar ele no ar. Como é que eu faço para fazer a instalação desse site? Bom, uma das coisas que a gente precisa está relacionada ao quê? Buscar um provedor. Tá? A gente precisa aí, né, um servidor web para colocar esse site no ar, para deixar ele rodando bonitinho. E aí, se eu for fazer, né, uma pesquisa, né, vamos até fazer aqui, ó, servidores,
né, de hospedagem. A gente vai ter aqui uma infinidade de servidores de hospedagem, né, com N valores, com registro de domínio, enfim, uma série de tratativas, né? E aí a gente vai, obviamente, pesquisar esses servidores. Eu vou até abrir uma página aqui, onde os 5 melhores, né, servidores. Então, HostGator, HostTiger, WebLink, GoDaddy, né, Hosting, e aí vai, cada um com a sua nota, obviamente, né, cada um com o seu gerenciamento. Então, você vai, obviamente, visitar o site, vai verificar, né, se você quer ou não estar utilizando o recurso, qual o plano que você quer, né, qual que é o melhor plano recomendado para você, como que você vai tratar isso. Inclusive, tem algumas ferramentas de IA que eles estão implantando agora para criar o site. E aqui, algumas empresas, né, que têm o site hospedado dentro do HostGator. Então, você vai tendo aí, né, peguei isso como exemplo, tá? Não estou fazendo propaganda, não. Mas você vai fazendo o quê? Identificando qual vai ser o melhor, né, site onde você vai estar, o melhor servidor onde você vai hospedar o seu site, de acordo com os recursos que você precisa. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui no HostGator, né, vamos lá, vamos hospedar aqui o nosso site. Por coincidência, eu tenho uma conta aqui, né, no HostGator, e a gente consegue estar acessando esse portal, né, e fazendo a hospedagem do site. Né? Então, se eu não errei a senha aqui, ele vai logar para a gente, né? Ou não, né? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Está acessando, né? Pediu aqui para validar, para enviar um código, deixa ele enviar o código aqui para a gente, né, fazer aí a validação. Então, vamos ver se chega aqui o código de verificação bonitinho. Chegou, perfeito. Para não ter nenhum problema aí, né? Vamos só fazer uma mudancinha, né? E aí, a gente vai ter aqui, né, o nosso portal. Então, aqui, pessoal, eu poderia partir para criar um site e tudo mais, mas eu não quero. Eu quero fazer o quê? Uma hospedagem. Então, eu já tenho aqui um site hospedado, né, eu tenho meu domínio, tudo bonitinho. Eu vou aonde? Eu vou no painel de controle, né, aonde eu vou estar pegando o quê? Gerenciando os meus arquivos. E aqui dentro dos meus arquivos, na pasta pública, né, eu vou ter o quê? Os meus arquivos. Esse site eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma pasta, eu vou dar o nome dela de aula. O que eu faria? Eu colocaria o meu site dentro dessa pasta principal aqui, tá? Eu colocaria ele aqui dentro. Por quê? Porque no momento que eu executar, ele vai estar pegando aqui. Por exemplo, né, nesse caso, por um exemplo, eu vou colocar ele dentro da pasta aula e depois eu vou direcionar o caminho para a pasta aula. E vou carregar os arquivos que eu tenho agora. Essa carga de arquivos, eu vou pegar todo o meu conjunto de arquivos e diretórios que eu tenho aqui e vou vir aqui e vou fazer a carga, tá? Ele, no caso, eu vou ter que criar essas pastas, né, porque ele não faz a cópia. Então, eu vou voltar aqui, né? Aqui o meu diretório já não vai estar mais vazio. Vou fazer uma recarga, eu já tenho o index PHP, mas aí eu vou criar uma pasta CSS e também vou criar o quê? Uma pasta include. Então, esse processo que eu estou fazendo,
É justamente o processo de instalação do meu site. Vou entrar na pasta Include, vou carregar os dados, né? Então, eu vou vir aqui na pasta Include, pegar os dados que eu tenho aqui e vou trazer para cá, beleza, carregou, tudo bonitinho. Vou pegar agora a minha pasta CS e vou fazer o quê? Trazer os arquivos que estão na pasta CS, que é o meu arquivo de estilo. Tá? Então, estou fazendo o quê? O processo de instalação. Eu esqueci de falar que eu quero carregar o arquivo. Aqui eu estou fazendo o quê? O processo de instalação do meu site. Ah, mas se eu tiver mais coisas? Sem problemas. A gente vai, obviamente, definindo aí a arquitetura. Ó, o include agora tem o quê? Os arquivos. A pasta CS tem o arquivo de estilo. E dentro de aula tem o index.php. Se eu pegar aqui agora e colocar, por exemplo, Alessandro, isoleto.dev.br barra aula, aqui eu vou ter que colocar, como não está na pasta principal, index.php. Por que que ele não está carregando? Às vezes ele faz essa gracinha, né? De não carregar os dados, mas ele devia para carregar aqui. Public, aula. Eu tive um problema disso uma outra vez que eu estava fazendo o teste, que ele também não carregou o arquivo porque estava no nível acima. E eu fiquei muito chateado com relação a isso. Deixa eu tirar, deixar só o index. Não, também não vai carregar. Ele fala que não consegue acessar. Não tem problema, vamos fazer a mudança aqui, né? E a gente vai ver se ele permite carregar para cá, a pasta pública. Ver se ele aceita arrastar a pasta aqui também. A pasta também está aceitando, vamos ver se vai dar certo. Pegar a pasta CSS, colocar aqui na HTML. Então, agora eu tenho aqui o CS include, beleza. E tenho o meu index PHP. Então, vamos lá. Né? Vou pegar aqui e vou direcionar o arquivo index.php para ele carregar. Está aqui a minha página. Não aplicou nenhum conceito do CSS, porque vamos ver o que aconteceu aqui. Mas, será que ele não trouxe o arquivo CSS da pasta? Não, trouxe aqui, estilo.css. Include está aqui. Posso pegar aqui no meu arquivo, né? Posso vir aqui dar uma manutenção no meu index.php também, fazer uma edição. Né? css.estilo.css. A princípio é o arquivo, né? Mas tudo bem, vai. Eu vou considerar que ele está com alguma coisa assim meio chata com relação à parte de arquivos, né? Eu vou pegar aqui e vou deixar o arquivo estilo na pasta raiz também. Vamos ver como é que ele vai tratar isso. Então, vou ver agora. Trouxe agora o estilo. Tá? Pessoal, isso é alguns detalhes aqui do HostGator que eu ainda não fechei 100% aí, então às vezes dá esse pequeno detalhezinho, né? Mas a gente consegue estar carregando aqui a página no estilo que a gente fez. Então esse é um processo, né, onde a gente faz o quê? A instalação do nosso site.
Claro, vocês olharem aqui, tem um monte de arquivos aqui que eu andei fazendo um monte de testes aqui, com um monte de coisas, né, que poderiam ser excluídas daqui. Né? Essa pasta aula, por exemplo, aqui, né, teria que estar excluindo ela, né? Por quê? Porque não está usando mais. Né? Então, eu poderia estar já eliminando algumas coisas aqui. Né? Tem outras pastas aqui também que poderia estar eliminando e mantendo esse diretório mais organizado. Né? Mas aqui são todos os arquivos, né, do site. É um outro aqui que está um pouco mais completo, né? Que é, se eu abrir aqui, ó, o index 1.html. Tem uma outra visão, né, uma página um pouco maior, tá? Só que ela também não tem nenhuma estrutura de organização, tá, com relação à arquitetura. É um arquivo único que foi sendo criado aqui. Muito mais difícil de dar manutenção, tá? Mas é algo interessante aí que a gente consegue também estar brincando, né, e estar projetando todo esse contexto, né, apresentação, né, tá tendo alguns detalhes aqui na hora de carregar, ó. Eu cliquei aqui em história, ele puxou um pouco mais acima, fale conosco também um pouco mais acima, né. Então, tem alguns detalhezinhos aqui que eu preciso estar organizando, mas já está funcionando, né, legal essa parte. E é mais uma estrutura aí para vocês estarem vendo como é que tudo isso funciona, ok? Então, a gente vai, né, dessa forma, organizando. Aí tem o site principal, que vai ser o meu site, né, que está aqui, né, ó, muito legal, né? É o meu e-mail, não é telefone, nada. Que eu só coloquei aqui como exemplo para ver como é que ia ficar e a partir daí começar a gerir e começar a dar um corpo diferente para ele. Esse daqui vai seguir todo um conceito de arquitetura, né, todo um conceito, né, de organização, reaproveitamento de código, recursos visuais, tá? Que eu vou estar implantando aí, mas, claro, isso com muito mais calma, né? Porque são mais detalhes aí e, ultimamente, está faltando um pouco de tempo para poder gerir isso. Mas logo vai estar no ar aí com um monte de coisas, com um monte de outras informações aí, né? Então, dá para, né, tá se divertindo um pouco aí com relação a isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês era justamente, né, esse processo de pegar um site que a gente fez, implementou, testou, né, e fez o quê? Colocou ele em produção, tá? Então eu peguei toda essa parte aqui e coloquei ele em produção, ou seja, coloquei ele no ar. Se vocês tentarem acessar aí, né, vocês colocarem, por exemplo, né, o meu domínio, index.php, vocês vão ter acesso a esse site aqui. Tá? Isso está hospedado no servidor online e todo mundo vai conseguir ter acesso. Tá? Claro, dados extremamente fictícios aqui, né? Com esse pequeno detalhe aqui no cabeçalho, que depois, com calma, aí vocês também podem estar validando e ajustando. Mas a ideia era justamente essa, partir de uma ideia, do conceito de um projeto de site, ver toda essa questão da arquitetura e da organização, como a gente fez aqui, né, na nossa pasta do site, projetar, colocar o código, reestruturar toda essa parte de código, seguindo uma arquitetura. Então, aqui eu tenho o quê? A minha view, aqui eu tenho as minhas views, aqui eu tenho, né, o meu controller de estilo, né, e como eu não coloquei nenhum JS, nenhum JavaScript, então a gente não vai ter aí os outros recursos. Mas, né, muito simples, mas deu para vocês entenderem aí toda essa parte, né, desse conceito de modelagem, de arquitetura, né, de escrita desse código. E principalmente, né, a parte aonde, se eu estou fazendo um include,
não tem por que eu levar tudo isso daqui, tá, para todos os demais sites. Ou então eu levar toda essa parte aqui, né, de rodapé, que aqui está pequenininho, mas eu posso ter muito mais informações de cabeçalho, posso ter também muito mais informações e ficar repetindo isso em todos os lugares. Tá? A gente vai organizando e vai tratando tudo isso de uma forma, né, muito mais tranquila, muito mais prática, né? E, consequentemente, a gente consegue estar evoluindo bem em todo esse conceito, né, de escrita de um código HTML, né, desenvolvimento de uma página web para poder gerir todos esses dados. Beleza, pessoal? Bom, alguma dúvida, algum detalhe aí que vocês queiram estar discutindo? Né? O que eu queria estar mostrando para vocês está nessa parte aqui, da arquitetura, né, do projeto, né, desde a ideia até a criação. E é claro, existem hoje N recursos, né, que podem ser utilizados principalmente na parte visual do website. Tá? Hoje a gente conta aí com muita informação, né, com muitas bibliotecas, com muitos frameworks, né, onde a gente vai estar incorporando bibliotecas amplamente utilizadas, e a gente vai criando uma série de recursos aí, no qual a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais e mais. Então, a gente consegue ter aí uma grande evolução, né, no que a gente quer fazer dentro do site. Ah, professor, mas e aí, como é que eu vou conseguir evoluir, né, em tudo isso? Pessoal, começar a criar portfólios. Teve uma ideia, põe essa ideia em prática. Ah, mas eu não sei exatamente quais recursos eu vou utilizar para essa ideia. Vamos fazer uma pesquisa. Né? Testou uma estrutura, não ficou legal, vai aprimorando essa estrutura cada vez mais e mais, até vocês conseguirem chegar aonde? Né? No que vocês estão esperando para esse site. Ah, mas e qual recurso que eu vou utilizar mais ou menos? Aí vai depender, né, do projeto que vocês estão fazendo. Tá? Eu não vou ter aqui rodando, né, um site do pessoal, né, que eu ajudei a desenvolver, mas deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, né, o link do site aqui para poder mostrar para vocês. E eu acabei não salvando aqui, mas vamos ver. Ele traz aí uma série de conceitos que a gente pode utilizar. Vou ver se eu acho aqui, cadê ele? Não estou achando aqui, deixa eu pesquisar uma outra informação aqui. Pra, acho que eu vou, peraí, parece que estou chegando lá. Deixa eu ver se está. Aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, ó. Aqui já temos um site um pouco mais completo, ó. Tá? Esse site ele tem todo, né, um conceito, né, de
Vocês podem ver, o menu, ele é sempre estático, o que vai mudando é o quê? O corpo do texto, de acordo com o que eu vou clicando aqui, né? Voltamos, tem, por exemplo, onde ficar? Hotel. Está trazendo informações do hotel, ó. Esse daqui é o quê? É um rodapé. Se eu clicar em Saiba Mais, ele vai para uma outra página, ó. Tem toda uma questão de efeitos, né? Visuais, ó. Ele continua rodando as imagens, ele não chega ao final e para. Então, isso são todos recursos que a gente pode estar, o quê? Aprimorando. Aqui, como a gente tirou, né, todo o contexto, mas é que ele ia dar um mapa de localização usando o Google Maps, tá? Da onde fica esse hotel. Então, aqui ele daria a localização do hotel. Se eu for ver mais aqui, né, por exemplo, apartamentos. Aqui ele está faltando uma boa parte aí da base de dados, né, para listar. Mas a gente vai, né, gerindo aí uma série de informações, tá, para conseguir estar mostrando. Tá como o site ainda está em avaliação, tem alguns detalhezinhos. E essa daqui, se vocês podem ver, é uma versão bem antiga, ó, 2023. Tá? A gente já está trabalhando, né, 2020, final de 2024 saiu a versão final dele, né, com tudo funcionando. Aqui eu, por exemplo, tenho toda a parte, né, de login. Né, eu posso entrar como administrador, posso entrar como usuário, e de acordo com o que eu entrar aqui, ele vai trazer uma visão diferente. Né? Não vou, esqueci a senha. E aí ele vai listando e vai carregando as informações que a gente precisa para poder estar gerindo os dados e, consequentemente, estar mostrando aí, né, todas as informações. Mas aqui, ó, tem todo um processo, né, audiovisual, né, que vocês podem estar, ó, vou passando o mouse, ele vai mudando. Tudo isso daqui, pessoal, está ligado ao arquivo CSS e também ao Bootstrap, né, que a gente usou aqui muito e muito. Tem até... Ver se ele vai trazer aqui. Aqui tem muito mais informações, né? Mas, ó, tem uma série de arquivos CSS, né? Um monte de coisa. A gente está utilizando JavaScript, né? Está utilizando Bootstrap, está utilizando mais alguns recursos aqui, principalmente alguns recursos do Google, tá? Com relação a todo esse processo de navegação. Pois não, Matheus? Professor, só para tirar uma dúvida, você, tipo assim, para fazer esse design, para fazer CSS, você acha o Dreamweaver uma boa ferramenta para essas coisas? O Dreamweaver, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar muito você a... Ele vai te dar uma facilidade maior na hora que você está Uhum. dando os comandos. É, porque ele usa Java, ele usa CSS, ele usa PHP, ele também Sim. usa essas coisas. Ó, e aquilo que eu falei, eu tenho um formato responsivo. É, visualização de... Então, aqui, por exemplo, né, ele vai atualizando, Uhum. né, de acordo com o que eu for mexendo. O meu próprio navegador, ele tem uma aba do lado que, quando eu abro, ela se transforma em mobile. Então, ela tem visualização mobile. Então, você consegue estar fazendo todo esse processo de visualização. Mas, voltando à sua pergunta ali, por exemplo, IDS.
Dreamweaver, qualquer IDE. Uhum. Ela vai o quê? Ajudar você no processo de desenvolvimento. Uhum. Você vai ter uma agilidade muito maior, uma forma de organização do projeto muito maior. Porque, Uhum. ó, eu fiz a organização do projeto aonde? Aqui, ó. No Notepad mais. Uhum. Mas espera aí, depois eu fui para onde? Eu fui para Sim. o gerenciador de arquivos. Mas, por exemplo, se eu estou numa IDE, eu vou Uhum. criar o projeto e eu vou definir a estrutura desse projeto. Então, a facilidade que eu vou ter para gerenciar esse projeto vai ser muito maior. Uhum. Toda a IDE, ela te dá esse benefício. Então, claro, a facilidade de utilizar uma IDE é enorme. Eu tenho o Dreamweaver instalado aqui, ó, Uhum. né? Então, vou trabalhar com um projeto maior, um projeto mais denso, partiu o Dreamweaver, Porque o né? design dele é mais facilitado, aham. Sim, porque a IDE é preparada para você ter um ganho de desempenho, ter uma facilidade de programação, né? O que eu estava fazendo aqui, por exemplo, criei um HTML. Pô, eu esqueci de fechar o bora aqui. Numa IDE, a partir do momento que eu abro uma tag, ele automaticamente vai lá e fecha. Entendi. Né? Abrir a tag PHP, ele automaticamente vai lá e fecha a tag PHP também. Na real, eu pensei que até que você faria as coisas, no caso. Né? Então, ele já vai gerando tudo isso. Uhum. Né? Eu acabei optando mais por usar, né, qualquer editor de texto, Sim. justamente também para passar essa, é assim que faz. Sim. Você pode usar isso. Eu conheci uma pessoa, alguns anos atrás, ela programava em C# num editor de texto, num bloco de notas. Pior que eu gosto do Notepad mais. Eu também gosto. Né? Ela programava lá. Eu curto isso? Não, por quê? Porque, olha, eu estou escrevendo código, eu estou produzindo código na minha cabeça, eu quero desempenho para poder soltar esse Sim. código, né? Mas Mas também é sempre bom ter o é Notepad aquele mais. detalhe, né? Se eu chegar aqui, por exemplo, ele vai me facilitar em muito? Vai, com certeza. Uhum. Né? Ó, ele tem já uma opção aonde eu vou fazer o quê? Eu vou pegar. Esse daqui está desconfigurado porque eu não. Depois que eu coloquei no desk aqui, eu não tive Uhum. tempo de fazer toda a parte de configuração. Mas você está escrevendo o código, o que ele faz? Ele automaticamente, beleza, eu consigo levar o código aqui para o Champ, para testar localmente, né? Aqui no HTDocs. Testei local, está tudo funcionando, né, num ambiente de teste, fora, inclusive, ainda do Dreamweaver. Eu faço uma configuração que eu pego e coloco ele lá no servidor. Então, esse processo que eu fiz aqui com vocês no HostGator aqui, de criar as pastas, ir lá e abrir tudo mais, o Dreamweaver ele já faz isso, e é transparente. Então, da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, 3 desenvolvedores programando, poxa, eu acho que o meu código está desatualizado. Quero pegar o código funcional dos outros desenvolvedores. Eu vou lá no site, lá no servidor, e baixo o código de lá para cá. E atualizo, e a partir daí eu vou gerenciando tudo isso. Né? É. Então, a facilidade, né, a mobilidade que a gente tem para desenvolver, claro, usando uma IDE, anos-luz. Ele facilita, mas a ideia é quase a mesma, né? Tipo, tudo que você está ensinando, você vai continuar usando mesmo assim. Sim, Mesmo ele facilitando. sim, porque ele facilita, mas você tem que ter o quê? Saber quais tags que você vai estar Sim. ali, né? Então, num código maior, se eu pegar esse código esse arquivo desse site aqui que eu mostrei para vocês, ele deve ter em torno, mais ou menos, considerando CSS, JavaScript, Uhum. HTML, PHP,
Ele deve estar girando em torno aí de uns 700 arquivos. Tá? Como que você vai gerenciar, né, num diretório 700 arquivos? É muita coisa. Muito mais. Você consegue? Consegue. Mas o trabalho para você gerir tudo isso vai ser maior. Né? Então, a IDEA vai te dar essa facilidade para poder estar gerindo isso, obviamente, bem mais tranquilamente. Ou você não vai precisar de muita gente para administrar. Com certeza. Então, são pontos aí que vão impactar. O que eu sempre digo? Tem a possibilidade de usar uma IDE? Uhum. Use. Claro, pô. É ganho de desempenho, ganho de facilidade. Você vai ter um gerenciamento diferente dos seus arquivos. Uhum. Para você mudar uma estrutura, uma arquitetura de arquivos, é muito mais rápido. Né? Partindo agora, um exemplo, o Visual Studio. Se você tem uma estrutura de arquivos, uma arquitetura, e você troca o arquivo de lugar, ou você renomeia um arquivo, automaticamente onde aquele arquivo é utilizado, ele já sai fazendo o quê? Né? Uma engenharia reversa aí, mudando o nome do arquivo. Então, mas se tem um arquivo que está sendo usado em 100 lugares e você trocou o nome dele, imagine você sair em 100 lugares trocando o nome desse arquivo. Ou você ir lá, pedir para compilar o código para começar a dar aquela relação enorme de erros, para você ir erro por erro. Nossa senhora, nossa. Então, é trabalhoso? É. Muitas vezes a gente erra o nome do arquivo, se não está trabalhando com uma IDE, está trabalhando com gerenciamento manual, deixa o nome errado. Já era. Já foi, errou, já usei isso em 50 lugares. Não vou sair procurando onde usar isso em 50 lugares. Uhum. Então, tem a possibilidade de usar uma IDE para programar? Use. Produtividade, né? No caso. Com certeza. A produtividade é muito maior, a facilidade, a identificação de uma falha, né, é muito mais fácil, é muito mais rápida. Então, você ganha com isso, ganha bastante. Então, eu sou adepto, né? Tem um pessoal que fala, tem que ser mais raiz. Eu sou desenvolvedor raiz. Mas com o pé lá no futuro. É que esse site mesmo do Pirassununga que você mostrou, ele tem os visuais que são muito bonitos. E, assim, não sei se vocês fizeram tudo manual, mas ele tem cara de ter um pouco de ideia, entendeu? Ali na barra, ali do lado e tudo mais. Ficou muito bonito. Tem muitas bibliotecas que foram sendo incorporadas para poder gerir tudo isso. Uhum. Tá? Então, assim, você fala assim, eu vou fazer tudo na mão, é bem complexo. É. Por quê? Porque você vai ter que escrever muito código. E outra, se você tem a opção de usar uma biblioteca, a biblioteca já foi utilizada por mais gente. Já testaram, já foi provado. Ela já tem um nível de segurança muito alto, quase vai lá beirando 100%. Então, e ela te fornece o recurso que você precisa, use a biblioteca. Uhum. Agora a biblioteca no código vai ter custo? Não sei. Mas você faz a incorporação. É que não está funcionando porque desabilitou mesmo o recurso do Google. Mas, por exemplo, como é um site que vai mostrar hotéis, restaurantes, pontos turísticos, o que a gente fez? A gente usou a biblioteca do Google, não só para dar o geoposicionamento do local, mas a gente usou também a biblioteca do Google Maps para traçar rota. Ah, sim. A gente usou uma outra biblioteca do Google, que é, por exemplo, você faz comentários relacionados a um determinado local. Então, por que a gente vai pedir ou começar a criar uma carteira de comentários por cada local? Se já tem. A gente já tem isso pronto. Então, a gente traz todos os comentários, as avaliações que o pessoal fez no Google, relacionado àquele local, ao restaurante, hotel e tudo mais, já traz do Google, já extrai todas essas informações e coloca ali.
Ah, que é mais fácil. Então, você está lá, olhou, eu quero ir para o hotel, mas eu estou aqui, como é que eu faço para chegar? Google Maps. Eu tenho carro, eu tenho, por exemplo, a multimídia no carro. Já vai lá para a multimídia do carro. Uhum. Mas esse hotel é bom? Tá aqui os comentários que o pessoal fez. Tá a avaliação aqui de 1 a 5 estrelinhas lá que foi dado no Google. É Então, mais fácil e serve para a mesma coisa, né? É a mesma função. por que a gente vai desenvolver isso? Uhum. Por que a gente vai... até um tempo atrás, uns 20 anos atrás, 25, existia uma métrica que, tipo assim, eu achava absurdo. Às vezes eu acreditava na métrica, tá? Mas no contexto geral eu achava absurdo. Para cada 30 linhas de código que você escreve, implicitamente você embutiu 5 falhas. Nossa. Ou seja, a cada 5 linhas, melhor, a cada 6 linhas tem uma falha ali. Uhum. Tá? Não concordo? Não, porque eu também não fui atrás, mas é uma métrica de 1900 e bolinha, onde não existia processo, onde não existia arquitetura, não existia metodologia. Então, o negócio era, em cada um escrevia o código de um jeito. Então, aí eu até concordo, lá nos primórdios, você embutia um monte de erros. Porque só você entendia o teu código, muitas vezes. Sim, mas hoje, usa metodologia, hoje tem, você desenvolve o código, já desenvolve o teste, já põe o teste automático para rodar naquele código que você desenvolveu. Uhum. Então, hoje, também de um tempo para trás, isso já é uma outra realidade. Mas mesmo assim, tudo que você cria do zero, a probabilidade de você estar embutindo muitas falhas, muitos erros, ela é muito maior. E você vai ter muita coisa para testar naquilo que você fez do zero. Agora mesmo, né? Que você estava testando e tinha coisa nem. Acontece, é normal. Pois é padrão. Não dá. Às vezes você fala assim, esqueci um comando. É. E às vezes, como a gente está fazendo, você não presta atenção. Na hora, você fica depois meia hora ali olhando. O que eu esqueci? Mas o que está faltando aqui? Por que não está fazendo? Aí você vai ver, é só trocar uma variável. Né? Porque você está tão envolvido no código, principalmente quando você escreve o código, você não enxerga aquilo. Né? Ainda mais se for algum erro assim, que é um erro que é um erro de lógica, não é um erro de sintaxe. Né? Então você acaba perdendo muito tempo com relação a isso. E usando uma IDE, ela vai te facilitar, mesmo porque muitas vezes você está escrevendo o código, você está escrevendo aqui no Vue, o código HTML de um lado e está visualizando a página do outro. É que você vai montando junto. Você vai vendo junto. Aí, não gostei de como ficou essa parte aqui. Você já vem aqui no código e muda. Agora ficou bonito, não gostei dessa cor. Você já pega aqui o arquivo de estilo, muda o arquivo de estilo, testa, beleza, tá ok. Então você tem um dinamismo muito maior com relação a tudo isso. Ainda é trabalhoso, mas tem menor risco de erros. Sim. Acaba tendo facilidades. Facilidades e uma melhor organização de tudo isso. Mas, de todo modo, ainda tem que saber, né, HTML, senão não adianta nada. Assim, você tem que ter... Hoje, até a gente estava discutindo, estava conversando com o pessoal lá da FATES, em Pirassununga, lá com alguns alunos. Uhum. Inclusive, encontraram um professor da administração. Falou, vai acabar a carreira de desenvolvedor. Já ouvi isso várias vezes. Não vai. Já ouvi isso de design, já ouvi isso de desenvolvedor. Por quê? Não, vai acabar. Outro dia eu pedi para a IA gerar um código para mim. Eu falei, ótimo, ela gerou, cara, nossa, bonitinho, né? Você separou os arquivos. Você testou? Não testei, funcionou.
Então, eu acho que funcionou, não sei. Peraí. Não, não vai funcionar. Se você pegar a IA, ela vai gerar um código para você? Vai, um código simples. Sim. Vai funcionar? Com certeza vai. Se eu pedir agora para a IA gerar um site aqui, ela vai gerar. É básico, aham. Vai funcionar? Vai. Mas peraí, se eu quero colocar um recurso a mais, se eu estou começando a montar um prompt, eu quero que ela utilize o recurso X, Y, Z, fazendo A, B, C e D. Ligação com login de várias contas, sem ser só da Google. Esquece, ela vai gerar parte do código? Vai. Vai ser um código funcional? Não, Uhum. porque vai faltar algum detalhe e você vai ter que corrigir isso. Né? E aí eu fui, até peguei um outro aluno. Professor, não, estou usando a IA aqui, ó. Ela gerou o código para mim, eu coloquei aqui, deu erro. Aí eu coloquei que tinha dado erro, gerou outro código. Aí eu peguei o código, coloquei aqui, o negócio que estava funcionando parou de funcionar, e o que não estava funcionando, funcionou. Só que se eu pegar o código que funcionava antes e colocar aqui, ele não funciona. É totalmente diferente. Por quê? Não é Porque mesmo. não vai funcionar, porque é outra estrutura que foi utilizada. É como se fosse duas pessoas fazendo o código. E outra, ela vai pegando uns negócios e vai juntando. Para ela é funcional, mas a hora que você coloca lá para ver, não é funcional. Uhum. E no momento que você começa a descrever muitos detalhes, ela começa a se perder. Né? E o código não vai. E às vezes é mais difícil você pegar e alterar o código do que a IA gerou do que você escrever Uhum. o código. Por quê? Porque você vai ter que olhar N pontos para ver como que ela está tratando aquilo, para depois você fazer a alteração. É, o próprio design, como você falou agora, desse negócio de a desenvolvedor vai morrer. Eu acho até engraçado que tu viu agora. E o design mesmo, o gráfico também não pode, porque, tipo assim, a inteligência não consegue fazer um CSS bom de verdade. Aquela camada bonita, com transparência, ela não consegue fazer. Ela não consegue. Quarta-feira mesmo, eu estava finalizando a aula, né, com o pessoal lá na FATES. Professor, viu o novo recurso da IA do Gemini para gerar? Ah, sim, vídeo. Uhum. Já ouvi, mas eu não testei ele. Aham. Eu gerei um vídeo legal aqui, quer ver? Ó, ele colocou uma repórter numa obra, numa construção, Aham. falando. E tipo assim, e no fundo tinha um trabalhador agachado, mexendo numa coisa, do nada ele levanta e sai correndo. Isso daí que você falou, me lembrei de uma coisa, que eu acompanho, sabe o CS, né? Eu acompanho o negócio profissional, já estão fazendo vídeo para roubar a pessoa, só que, tipo assim, quem conhece, sabe que não é o cara, entendeu? Tipo, de longe você consegue ver que não é o cara, você vê que é uma IA ainda. Então, assim, mas, aí eu perguntei para ele, aí ele mostrou, né? Eu falei, posso fazer uma pergunta? Em algum momento no seu prompt, você colocou para o cara levantar e sair correndo? Aí ele olhou para mim e falou, mas que cara que sai correndo? Eu falei, vê o teu vídeo de novo, você nem prestou atenção no seu vídeo que foi gerado. Tá vendo o cidadão ali, ó, na esquerda, atrás da moça que tá falando, da repórter? Pô, presta atenção agora. Ui, é verdade, o cara levanta e corre. Não, mas eu não coloquei isso, eu só queria a obra com o pessoal trabalhando, pro Uhum. repórter falando uma coisa. É, é, por- É Mas porque, tipo, o pessoal ele esquece, professor, que, tipo, a IA, ela é quase um computador de qualquer maneira. Ela só vai fazer aquilo que você mandar. E ela não vai chegar a avançar mais que isso, ainda, pelo menos. Ela ainda não vai ser uma Skynet da vida. ela vai aprender. Isso. O meu medo da IA, ela aprendeu o quê? Tudo errado. Aham. Mas por que tudo errado? Porque hoje tem um monte de coisa que é tudo errado, Sim. né? Então, vou estar alimentando a base de dados dessa IA para que ela tenha conhecimento para
poder resolver determinados problemas. Ótimo, mas ela vai pesquisar esse conhecimento aonde? Hoje a gente tem uma base de dados fechada com conhecimento restrito. Beleza. Esse conhecimento está sendo embutido lá e está sendo gerenciado, analisado, testado. É verificado se é um conhecimento real? Digamos que sim. Beleza. Só que aí você começa a restringir o que ela vai fazer. Mas hoje nós temos a internet que tem uma gama muito grande de conhecimento divulgado. E desconhecimento também. Vamos usar isso. Beleza, ótimo, maravilhoso. Ela vai ser inteligente para poder estar pesquisando em vários sites o que você precisa. Mas peraí, esses vários sites que ela está pesquisando, a informação que ela está trazendo está certa nesses sites? Né? Hoje a gente conta aí com... Cara, é absurdo a quantidade de vídeo, de coisas que você recebe, que você sabe que aquilo ali é mentira. Sim. Só que o pessoal começa a acreditar naquilo ali e vai evoluindo cada vez mais. É a famosa banalização do correto, né? Tipo, ela começar a achar que o certo é a coisa mais arcaica, mais velha, tipo um código antigo, e o que é mais simples ela simplesmente deixar de lado. Sim. E aí começa a ser o quê? A gerar uma série de informações adulteradas, falsas, e o pessoal começa a tomar aquilo ali como verdade. Como verdadeiro. Então, tem coisas... até eu teve uma palestra com o professor Fernando Osório que ele falou assim, quer ver? A IA, ela está desatualizada. Sim. Assim, fazia 1 ano e meio que tinha tido a eleição presidencial. Ele falou, você quer ver? Quem que é o presidente do Brasil? Bolsonaro. Não, não é o Bolsonaro, é o Lula. Não, é o Bolsonaro. Fazia 1 ano e meio que já tinha mudado. tinha sido a eleição presidencial, mas continuava-se o dado desatualizado. Ninguém tinha um dado atualizado que o Lula era o novo presidente do Brasil a partir de 2000 e tanto. Sim. Né? Então, isso às vezes acaba gerando também. E hoje a informação, ela gira muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Por quê? Porque senão a gente vai se deparar com uma série de informações errôneas e acabar tomando aquilo como verdade, porque a IA retornou para mim, a inteligência retornou isso para mim. Nem sempre ela vai ser tão inteligente assim. Então, tem uma... Na última vez que a gente teve aula, nós três mesmos, até com o Will, eu estava conversando sobre a prova com você, e aí eu perguntei para você o que você achava da IA na prova, né? E você até falou que, tipo assim, se for para consultas, as coisas, até que você não é contra. E, tipo assim, eu percebi que até para estudar é complicado usar a IA. Você tem que usar ela como uma conselheira e mesmo assim não transformar tudo que ela fala como verdade absoluta. Porque muita coisa lá é incoerente, você acaba, até quando você procura em outra IA, ela responde uma coisa totalmente diferente, entendeu? Às vezes você procura, tipo, uma coisa, aí você procura outra, aí você pergunta assim, por exemplo, você botou uma coisa na apostila lá, no PDF, aí eu boto, o que é isso para uma IA? Aí ela fala isso, eu falo, pô, mas tá estranha essa resposta. Eu vou procurar em outra IA, a outra IA responde uma coisa completamente diferente, entendeu? Aí fica mais confuso ainda. Eu não sei a última versão do chat GPT. Acho que é a versão 4.1 que saiu agora. Né? É aquele 4O, né? A 4O. Mas, por exemplo, tinha uma versão anterior, falei assim, vamos brincar com esse negócio, né? Gere um texto, um prompt bem simples, que faça com um conteúdo tal, que trate de tal coisa. 5 parágrafos. Não é um texto pequeno. Primeiro parágrafo, você fala assim, pô, legal, tá bem organizado. Segundo parágrafo, pô, ficou legal também. Terceiro parágrafo, até a metade vai bem.
Da metade para frente, vai, terceiro, quarto, quinto parágrafo, Ela se perde. é uma extrema repetição do primeiro e do segundo. Ela se De perde. uma forma diferente. Aí você Uhum. fala, pô, mas ela já falou isso daqui em cima. Por que ela está repetindo agora de uma forma diferente? Aí você vai usar a IA, o ChatGPT, e provavelmente as outras também, ela é o quê? Ela é retroalimentada. Sim. Ou seja, o primeiro parágrafo que ela já gerou voltou para ela. Uhum. O segundo parágrafo voltou para ela. A informação que ela tinha para gerar era única nos 2 primeiros parágrafos. Sim. Como eu pedi 5 parágrafos, o que ela fez? Ela usou os parágrafos que ela já tinha gerado, mais a informação que ela já tinha e montou os outros 3 parágrafos. Sim. Então, ela vai pesquisando o que ela vai gerando também, vai retornando isso. No desenvolvimento de web mesmo, eu não consigo usar IA. Tipo, para eu usar, eu só uso como conselheiro mesmo, tipo, só quando eu não sei de algo e eu peço para ela dar uma dica do que eu não sei. Entendeu? Mas eu não gosto de fazer em cima dela, não. E, tipo, como eu já sei, né? Então eu já faço, monto. Só que aí quando eu tenho algo que eu não lembro ou não faço, eu pergunto. Mas quando eu vejo uma incoerência, principalmente aqueles deep search agora, que agora tem essa nova opção, é horrível. Às vezes ela demora muito para responder e responde uma coisa nada a ver, sabe? Teve um dia que eu tive a curiosidade, eu pedi para ela gerar um site. Uhum. A tua cara. Aí eu falei, vamos ver, será que roda? Aí gerou um arquivo único, uma tripa lá. Uhum. CSS junto, JavaScript. Aí do nada você estava vendo HTML, abriu um espaço, tinha uma função JavaScript. E falei, puxa vida, daí a pouco essa função que estava embaixo era usada lá em cima. Aí você fala, mas onde está essa função que não foi definida? Aí você descia, a função estava lá embaixo. Um caos. Uhum. Vamos ver se testa, mas funciona, né? Aí, rodei, bom, carregou o site, tal, era um site simples, não tinha nada de anormal, não tinha nem imagem no site, tal, bem tranquilo. Beleza. Fazer diferente. O mesmo prompt, arquivos distintos. Isso. Eu acho que ela entendeu tudo errado o negócio. Porque aí ela precisa ter ideia, ela chegou a gerar dentro de um arquivo JS um código CSS. CSS. Não pode, gente. E aí você ia ver aonde estava aquele CSS que estava no Java, no JS, não tinha nem por que estar ali, porque você não conseguia usar. Como é que você vai chamar num local onde você tem todo o processo para passar de parâmetro um arquivo de estilo, você ia passar um arquivo JS, um arquivo JavaScript. Ou vice-versa. Ia dar ruim no código. Aí eu peguei, não, vamos ajustar o prompt, né? Tal, não quero arquivo CSS, tal, beleza. Ela endoidou de novo. Para cada arquivo HTML tinha um arquivo CSS e um arquivo JS. Porque ela não tem os seus arquivos, ela está criando um, né? Aí eu peguei e falei, tá, o que tem nesses arquivos? Aí eu olhar lá, né? Bonitinho. Aí eu falei, pô, mas isso daqui está repetindo daqui. Poderia ser um único arquivo. Eu sei que eu rodei mais, eu fiz mais umas 2 ou 3 atualizações no prompt, mas cada vez que eu especificava mais o prompt, ou seja, eu deixava o prompt mais detalhado, ela fazia mais caca. Mais perdida e repetitiva ela fazia. Eu não consigo, por exemplo, eu uso GameMaker. Opa, fala aí. O assunto tá até bom, mas eu vou precisar sair, ainda nem jantei direito. Vai lá, Will, boa noite. Só vou terminar aqui de falar boa noite uma coisa aqui com ele. Boa noite aí. Só manda mensagem lá para mim, por favor. Beleza, valeu, gente, até mais. Até mais. Eu ia até falar para você, professor, só para terminar. O